Diz a palavra de Deus assim: vinde a mim. Ele disse: vinde. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você acha que servir Jesus é pesado, ele está dizendo: não, me servir é leve. O fardo que você tem, eu vou dividir com você. O que você acha que o jugo é pesado, não, eu digo para você que o jugo é suave. Quando você inteiramente entrega seu coração a Jesus. Quando Jesus chamou os pecadores: vinde a mim, você está cansado? Você está sobrecarregado? Jesus está nos chamando hoje. Aí você fala: mas pastora, eu já me converti há 10 anos atrás, há 30 anos, há 40 anos. Não importa, todos os dias temos uma luta para vencer. Todos os dias temos uma luta para vencer. Eu não sei se alguém aqui já viu um desenhozinho que vai uma rata na frente e o ratinho atrás. Eu acredito que ela deve ter falado com ele assim: ó, meu filho, não sai porque tem perigo aí fora. Que é assim que a gente fica com os filhos da gente. É desse jeitinho que a gente fica, né, Ana? Com os filhos da gente. Não sai, não fica até tarde. Gente, é impressionante como que a gente não consegue soltar os filhos muito cedo. E mesmo que já está ficando velho, a gente ainda vai preocupando. A gente fica preocupado. Deu 8 horas, deu 9 horas, não chegou em casa, a gente já fica preocupado. Então, essa ratinha, essa ratazona, ela ia, né, na frente, e, de repente, um ratinho do lado dela, dado a mão com ela. E aí, quando chegou lá na frente, ele olhou para ela e falou assim: aí, tá vendo, mãe? Não teve perigo nenhum. Só que o rabo dela estava cheio de ratoeira. Todas as ratoeiras que foi para ele, que era para ele, ela tomou sobre si. Então, há problemas que não é para você, mas você está sobrecarregado. Lança-se no Senhor Jesus. Há problemas que é do seu filho, mas sobrecarrega você, porque você é a mãe. Lança sobre Jesus. Você vai lançar sobre Jesus as suas dores. Você vai lançar sobre Jesus a sua enfermidade. E hoje, no secreto com Deus, você vai clamar para que o milagre aconteça na sua vida de alívio. De alívio. E você vai trazer de volta a sua fé renovada, a sua fé transformada. Nós não viveremos pelas notícias que tem a terra sendo hoje a malignidade. Nós temos vivido notícias malignas, ruins, e tem trazido para o nosso coração uma afronta a ponto de querermos ficar deprimidos ou até deprimidos. Precisamos, neste tempo, abrir os nossos olhos espirituais e entender que o nosso Deus não saiu fora do controle. Deus ainda está no controle. E como igreja do Senhor, Ele te chama para você fazer a diferença. É incrível quando nós chegamos perto de uma pessoa que não conhece Deus e ela está se lamentando, e ela está se conturbando, e ela está triste, e ela está doente, e de repente chega o crente e fala: não me preocupa, não, eu estou do mesmo jeito que você. Não, Deus nos chamou para ser luz, trazer luz às trevas. Deus te chamou para você fazer a diferença. E é como fará a diferença? Você fará a diferença através do testemunho da sua vida. O que você passava de luta, de problema, de dificuldade, Deus quer mudar a sua situação para outros verem em você, a diferença.
Deus está te usando como agente espiritual do céu aqui na terra. Deus quer te usar desta forma. Enquanto você às vezes se acovarda, falando, lamentando, minha vida, que sofrimento. Deus está dizendo, ei, eu sou o Deus que te criou. Eu sou o Deus que cuido de você. Eu sou o Deus que pode mudar a sua história. Eu sou. E quem está dizendo é o eu sou. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível se você entrar no secreto com Ele. E é isso que nós vamos, neste momento, falar com Deus. Queridos, me desculpe a ousadia, mas tem muita gente que às vezes parou de ajoelhar. Vamos colocar nossos ossos para poder funcionar. E você que já está o costume, né, que o joelhinho já está uma marca, é melhor ainda. Vamos tirar esse momento para pedir o alívio de Deus. Mas antes eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos 56, 8, 9. Eu quero deixar essa mensagem no seu coração e pedir que Deus muda a nossa rota, pedir Deus que tira os fardos pesados, e nós vamos pegar as embarcações agora da nossa vida e vamos tirar todos os fardos que não faz parte, todas as cargas que não faz parte. Tem momento que a gente viaja, e na viagem da gente, a gente leva bolsas e bolsas e mais bolsas que não necessita. O carro fica pesado, a gente sente que está carregando muito peso, e de repente você não precisa daquele tanto de roupa, daquele tanto de objeto que você levou. É preciso começar a tirar. Hoje Deus te chama para tirar o que está pesado. Hoje Deus te chama para aliviar o que está doendo, aliviar o seu coração, aliviar a sua alma, e você poder sair daqui hoje salmodiando, como o pastor, ele estava falando aqui no Salmo, que Salmo lindo, maravilhoso, 88, quando ele disse que eu te amo, né? Ó força minha, ó rocha eterna, ó poderoso, ó maravilhoso. Esse amor, ele é um amor que verdadeiramente prova o cuidado de Deus para conosco. E a palavra de Deus fala assim, 56, 8. Contaste os meus passos, quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Bem sei isto, que Deus é por mim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus quer te curar, quem poderá impedir isso? Deus é contigo. E nesta manhã, você vai buscar a presença dEle. O sobrenatural dEle no seu coração. E você vai buscar com a essência de uma alma que precisa ser aliviada. Você pode dobrar seus joelhos. Você pode. Se você não puder, não tem problema. Fala com o papai do jeito que você sente, na liberdade. É ser livre. Verdadeiramente nós somos livres porque o Filho nos libertou. Hoje nós estamos livres. Hoje nós somos livres. E por que ainda você continua carregando esse peso? Peso de amargura, de angústia, peso da depressão, peso do medo, peso da tristeza. Vamos hoje aliviar-se diante do Senhor, pedindo perdão. Perdão pelas nossas falhas. Perdão pelos nossos pecados.
Vamos aliviar hoje diante do Senhor, pedindo misericórdia, Pai. Deus querido, Deus amado, em nome santo do Senhor Jesus, nós nos colocamos perante a Tua presença nessa manhã, Pai, e nos achegamos agora com um fardo que pesa, mas sabendo que chegando perto de Ti será trocado, Pai, por um fardo que é leve. O Senhor é o nosso amigo verdadeiro. O Senhor é a rocha eterna a qual podemos ter certeza. O Senhor é a nossa alegria, é o prazer que temos para estar de pé. É o Senhor que nos fortalece. E nesta hora pedimos, ó Deus, que os olhos do Senhor sejam inclinados, ó Pai, para com este problema, essa situação que está deixando esta pessoa com o corpo pesado, com a alma entristecida, com o coração amargurado, e que seja aliviado de toda a situação, Pai. Essa situação de vergonha, essa situação, meu Deus, que está aos comércios, ó Pai, esse comerciante que está sentindo frustrado, que está sentindo incerto, mas hoje ele vai acreditar no Senhor, para entender que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Para entender, meu Deus, que a chave que o Senhor dá é chave de vitória, Pai. Para entender que nós não precisamos, ó Pai, não é do decreto de um homem, se o Senhor não assinar o decreto para nós. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti, meu Deus, para aliviar da depressão. Alivia, meu Pai, alivia da angústia. Tira, meu Deus, essa angústia, esse vazio de alma. Meu Deus, essa pessoa que tem procurado chorar e nem consegue, essa pessoa que tem procurado, meu Deus, e tem se lamentado, mas ela vem hoje diante do Senhor, ela vem hoje diante de Ti, ó Pai, e é por isso que nós declaramos a fé, porque ela vinde a mim, e ela veio ao Senhor, os que estão cansados, e ela veio ao Senhor, e eu os aliviarei, e ela veio ao Senhor. Então alivia, Pai, opera o milagre que esta pessoa precisa, é na saúde, é na vida sentimental, é na vida espiritual, é na vida familiar, é nos seus negócios, meu Deus. Ah, meu Deus, ah, glórias, santo, 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 santo é o Teu nome. Nós queremos sair daqui aliviados, ó Pai, porque qualquer que seja, ó Pai, os instrumentos malignos que foram lançados contra a nossa vida não vai prosperar. Meu Deus, em nome de Jesus, essa bagagem que estava pesada, essa bagagem que nós carregávamos nos nossos ombros, essa bagagem que nos deixava triste, essa bagagem que nos deixava doente, hoje seja retirado desta vida, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, essa bagagem da mentira, a bagagem do pecado, a bagagem, meu Deus, que tem trago, ó Pai, até mesmo a desesperança, essa bagagem seja tirada, e a nossa embarcação vai mudar, meu Deus, a direção, rumo à vitória, porque nós lançamos os remos em Tuas mãos, oh, nós soltamos o cabo da nau em Tuas mãos, nós soltamos as nossas vidas em Tuas mãos, nós soltamos os nossos negócios em Tuas mãos, nós soltamos os propósitos do nosso coração em Tuas mãos. Venha, Senhor, porque a Tua presença é especial. A Tua presença quando chega faz diferença. A Tua presença quando chego lá está triste se torna alegre. A Tua presença quando chega faz a mudança. É o remédio que precisamos. A Tua presença é a vitória que necessitamos. A Tua presença é a porta aberta que necessitamos. A Tua presença é o ar que respiramos.
oh rocha eterna, oh rocha eterna, oh aleluia, exaltado, glorificado, santo, 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 santo é o teu nome, digno de toda honra e toda glória é o Senhor. Ouça o coração deste teu filho, ouça o coração desta tua filha, ouça, Espírito Santo, aleluia, 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 oh glórias, oh glórias, oh Jesus, esta pessoa que não está dormindo, o sono, meu Deus, não vem, as preocupações têm tomado conta da sua mente, mas hoje nós te pedimos que a nossa mente seja renovada, renovada no Espírito do Senhor, e que haja mudança e transformação em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amados, quero agradecer a oportunidade, agradecer ao pastor Geraldo por fazer parte da minha vida hoje. Agradecer ao pastor Geraldo por fazer parte da minha vida hoje. Amém? O momento da nossa estação vamos viver. Que Deus prospere na sua casa. Que Deus multiplique na sua vida. E tudo que você tem plantado na obra do Senhor nunca vai ser em vão. Deus tem sempre um milagre para retribuir na nossa vida. Vamos colocar de pé. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos para a sua casa. Vamos pedir uma semana de vitória, uma semana de portas abertas para a nossa vida, uma semana de realmente a profecia do Senhor acontecer. Deus, derrama bênçãos sem medidas na minha casa. Vai glorificar o teu nome. Mas nós vamos sair do templo, mas queremos continuar sendo o santuário do Senhor. Queremos continuar sendo igreja do Senhor em nossa casa, aonde colocar a planta dos nossos pés. Nós queremos profetizar a vitória, Pai. Que o Senhor nos leve em paz. Nós não queremos sair da Tua presença. Não vamos, ó Pai. Porque onde colocar a nossa mão será abençoada. Aonde colocar a planta dos nossos pés nós abençoaremos. E seremos agente do Senhor nessa terra, Pai. Seremos, ó Pai, filhos verdadeiros do Senhor. Leva a tua igreja em paz para casa. Leva o teu povo debaixo da tua cobertura espiritual. Deus, em nome de Jesus, que seja repreendido qualquer influência das trevas que tentarem no decorrer desta semana. Qualquer influência negativa que quiser vir sobre o teu povo, as armaduras do sagrada do Senhor será com eles para o rebater, para tirar, para jogar por terra. Nós estaremos revestidos das armaduras sagradas do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a comunhão de Deus Filho, a graça e a doce revelação do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora para todo e sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Vá na paz de Jesus. De Isaías capítulo 6, que é a visão do profeta Isaías, quando ele fala sobre a experiência que ele tem com o Senhor. Ele diz assim no verso 1 do capítulo 6: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Obrigado. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, eles proclamavam um para o outro. Entre eles, vamos dizer assim, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós aprendemos que a palavra santo, ela tem o significado de separado.
É a ideia do kadosh, não é? Separado. Porque a nossa visão e a nossa construção, e até quando a gente fala, é uma coisa, nós criamos um dualismo, né? Nós separamos o que é sagrado, o que é profano. Por isso que a gente tem falado nesses dias sobre Corandel, que é a ideia de toda a nossa vida sendo vivida para a glória de Deus, todos os aspectos da nossa vida, até porque a Escritura diz assim, que quer comais, quer bebais, façai para a glória de Deus. E aí, quando nós lemos esse texto e nós entendemos que santo é alguém que se separou do pecado, que santo é alguém que não se contaminou pelo pecado, que santo é alguém que não se deixou conduzir pelo pecado, santo é alguém que criou um modo de proceder contrário à vida de pecado. Mas quando nós falamos da santidade de Deus, Deus não pode ser tocado pelo pecado. Deus não pode pecar. É impossível que Deus peque. E quando nós olhamos a ideia de um Deus santo, o original desse texto no hebraico não é a ideia de separado, é a ideia de incomum, é a ideia de alguém que não é igual a ninguém, é a ideia de alguém fora do comum, é a ideia de alguém, nós usaríamos a expressão fora de série, né? Quando Isaías, ele conta a sua visão, a ideia dele é que os serafins estavam clamando uns para os outros, não há Deus como o nosso Deus. Ele é incomum. Ele não é um Deus comum. Quando nós adoramos ao Senhor, nós precisamos buscar esse entendimento de um Deus que não é comum. E o problema é que nossa vida é uma vida de caminhada. Nós estamos numa caminhada. Nós estamos, né, toda vez que a gente está lidando, e nesse tempo a gente tem feito isso com muita facilidade, que é repensar algumas questões da nossa vida, repensar como nós estamos lidando com as coisas, com as pessoas, não é? Como a gente está lidando com a nossa saúde, como a gente está lidando com a igreja. Nós estamos vendo que todos os dias a gente precisa rever posicionamentos, rever procedimentos, né? Mudou muita coisa na nossa vida. Hoje eu estava compartilhando com o Guilherme, né? Que eu e o Guilherme, nós passamos juntos todas as tardes de domingo nos últimos tempos, né, Guilherme? E aí, eu estava compartilhando com ele que eu não me considero uma pessoa paciente, eu sou muito impaciente. E aí, toda vez que eu ia passar pelas barreiras sanitárias, me dava a impressão é minha, tá? Que toda vez que eu chegasse na barreira, se minha febre desse, se meu corpo desse uma temperatura acima de 38, que eu acho que é febre acima de 38, né? Me dá a impressão que vai chegar o SAMU, vai chegar com camisa de força, vai chegar helicóptero, que vai dar aquela... E aí me dava uma fobia toda vez que eu ia chegando na barreira. Tenho que confessar que eu já passei fora da barreira muitas vezes por causa dessa sensação. E aí eu comecei a pensar nisso, e eu falei, não, gente, né? Eu tenho até a mania de quando está chegando, estou indo, eu sei que vou passar na barreira, eu ligo o ar-condicionado para ver se baixa a temperatura do corpo. E aí a gente vai criando essas coisas, e eu comecei a repensar isso, e hoje eu comentei com ele que eu comecei a passar, e eu construí um hábito, que foi toda vez que eu chego na barreira, é cumprimentar as pessoas, ser agradável com elas, para ver se passava a minha sensação de que ia chegar uma camisa de força, o SAMU, um helicóptero, e que eu ia, né? E eu comecei a vencer isso. Eu estou contando uma coisa simples, mas eu queria falar sobre isso, sobre como nós precisamos rever algumas coisas na nossa caminhada. Nós estamos em uma caminhada com Jesus, e a boa notícia é que a nossa caminhada, o nosso alvo, ele não mudou diante de qualquer situação que tenha acontecido no planeta. Nós continuamos prosseguindo em rumo ao propósito eterno que Deus decretou para a nossa vida. O texto que o Felipe leu é lindo, quando ele diz que Deus veio
Deus fez morada entre os homens, né? É um texto escatológico lindo, que dá aquela ideia da cidade que vem da parte de Deus. É Deus habitando entre os homens, Deus reinando entre eles. Somos nós habitando com Ele. E essa caminhada, ela precisa ser revista quantas vezes for necessário. E o texto base para nós é Lucas 24, a partir do verso... Lucas 24, Lucas 2, perdão, Lucas 24. Lucas 2, é porque é Lucas 2, 41, aí eu, entendeu? Lucas 2, 41, diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muito se admiraram de sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. A caminhada, ela é um grande desafio, porque a vida cristã não é uma caminhada que nós fazemos sozinhos. É uma caminhada onde nós estamos muito bem acompanhados pelo Senhor. O que aconteceu com Maria e José? Eles foram à festa, era um costume, anualmente eles iam com sua família, e esse dia eles levaram um menino, o menino já tinha seus 12 anos, e você controlar um menino de 12 anos no meio de uma multidão, né? É bem complicado, e crianças encontram outras crianças. Você não vai pensar Jesus como um menino com a auréola na cabeça. Não, você vai pensar Jesus como uma criança que está no meio de outras crianças, que vai correr, que vai brincar de pique-esconde, né? Que vai brincar, que vai, sei lá, né? Jogar um futebol com os outros meninos, que vai estar no meio das outras crianças, numa cidade movimentada, num dia de festa. E quando eles estão, de repente eles terminam os dias da festa e eles começam a voltar para casa. E é interessante que o texto diz que eles regressaram. Ao regressarem, o menino permaneceu. E eles nem perceberam que eles começaram uma caminhada sem que o menino estivesse junto com eles. Então nós poderíamos dizer que, de alguma forma, né, aquela coisa que às vezes a gente está andando e a criança vem atrás e eles talvez no meio da família, no meio dos amigos, aquela caravana, né? Porque era muito mais seguro você andar com uma caravana do que andar sozinho naquela região. E aí, quando eles regressam, talvez por estarem à frente, deixarem a criança para trás, de repente eles não percebem que havia perdido um menino, que ele havia ficado, e eles caminharam, acredito que à frente do menino. E o interessante é que, como pais, né, talvez fosse natural que os outros meninos talvez estivessem juntos, mas era natural que não, vamos colocar os meninos à nossa frente, onde a gente possa olhar e tomar conta e observar. E a caminhada, muitas vezes nós queremos, hoje nós gravamos
uma série, nós estamos fazendo uma série sobre personagens bíblicos. Depois você entra lá no canal da Igreja Batista Central. Essa semana a gente vai falar sobre Ana, Samuel, Saul e Davi. E quando a gente fala de Saul, o mais interessante é que Saul, ele é um homem de boas ideias, ele é um homem bem estruturado. E o que Saul faz? Quando Samuel falou com ele, olha, fique aqui, daqui a 7 dias eu venho, a gente vai sacrificar ao Senhor. E aí Deus diz para ele exterminar os amalequitas. Ele pega o gado, ele pega parte do despojo, ele reserva. Aí quando Samuel chegou, ele falou, não, eu separei para sacrificar o Senhor. Depois ele disse que não, é porque o povo pressionou. Ele vai trocando de ideia. E Samuel, ele tentou ser o mentor de Saul nos primeiros anos de seu governo. E depois ele não conseguiu mais, porque Saul era um homem que tinha suas próprias ideias. E uma coisa que nós devemos ter muito cuidado na nossa caminhada, é nós não queremos estar à frente de Deus na caminhada. Nós não queremos dizer para Deus o que Ele tem que fazer, como Ele tem que fazer, como é que as coisas funcionam. É direcionar a Deus quando nós oramos, é direcionar a Deus pelo nosso sentimento, é direcionar a Deus por aquilo, tipo assim, Deus, nós sabemos o que fazer. Nós estamos dizendo para o Senhor, Deus, faça isso, porque nós sabemos o que fazer. E a gente está dizendo para o Senhor, olha, Deus, vá lá agora e faça isso, porque nós já sabemos o que tem que ser feito. E muitas vezes na caminhada nós queremos andar à frente de Deus. E na verdade existem valores que precisam estar conosco nessa caminhada. Eles perdem para nós que somos pais. Os filhos são muito valiosos. E eles deixam, vamos considerar Jesus como um valor muito especial nessa casa, nessa família. E eles deixam algo valioso para trás. Quando nós queremos andar à frente de Deus, nós estamos deixando princípios, nós estamos deixando valores. Eu falo porque nesses dias o grande desafio que Deus tem me dado é me aproximar dEle. O grande desafio que eu estou tentando viver é o desafio de estar próximo de Deus, de desenvolver com Ele um tempo de comunhão e de relacionamento. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia do que deve ser feito, a gente tem uma ideia do que a gente acha que precisa ser feito. E aí quando nós pensamos que sabemos, nós não levamos em consideração que não fomos nós que estabelecemos o caminho. Nós fomos colocados no caminho, porque Jesus é o caminho. E Ele nos inseriu no caminho. Ele nos inseriu no caminho e a palavra diz que eles deixaram o menino. Alguns valores precisam ser levados conosco em nossa caminhada. Não há como andarmos com Deus do nosso jeito. Não há como andarmos com Deus do nosso modo. Existe um modo, existe uma maneira, existe um princípio, existe uma escritura, existe uma palavra que nos foi dada pelo Senhor e ela fala sobre o nosso modo de caminhar. Há um passo certo para se caminhar e talvez eles foram caminhando e à medida que, em passos mais largos, eles foram deixando para trás o menino, talvez preocupados conversando com um parente, talvez preocupados com as coisas que levavam. Não sei o que fez com que os pais de Jesus se entretessem, ficassem dispersos em relação à criança, mas eles deixam esse menino para trás e talvez eles estavam em passos apressados e o menino, distraído, brincando com outras crianças, foi ficando para trás, foi ficando em Jerusalém, na verdade, e eles caminharam uma boa distância de Nazaré a Jerusalém, era cerca de 112 quilômetros, era uma boa caminhada, era uma ótima caminhada para se fazer, e eles faziam essa caminhada, talvez para chegar a determinado lugar antes da noite, talvez porque eles tinham um ponto de parada, não dá para precisar isso, a ideia é que eles caminharam, e a criança foi ficando para trás, o menino foi ficando para trás. Aí você vai dizer para mim, pastor, mas era Jesus que estava ficando. Não, era o filho de José e Maria. O menino estava ficando para trás. Ele estava ficando para trás. Então, por quê? Porque eles não observaram os passos dele enquanto caminhavam. Há um passo certo para se caminhar com Deus. Quando se caminha com Deus, existe um ritmo certo para se caminhar. E quando nós estamos caminhando com Deus, algumas coisas não precisam ser adiantadas na nossa vida. Você não precisa procrastinar, Acho que esse é um pecado que eu cometo muito, que é o pecado de procrastinar, de adiar demais as coisas. Mas
muitas vezes você não precisa adiantar algumas coisas na sua vida, você não precisa adiantar os processos, existe um trabalhar de Deus na nossa vida, e Deus está nos moldando, Deus está nos trabalhando. Nós ouvimos hoje isso aqui pela manhã, pastor Oneide ministrou ao nosso coração sobre isso. Estamos sendo trabalhados por Deus, então existe um modo certo de caminhar, e algumas coisas não precisam ser adiantadas ou nem mesmo atrasadas na nossa vida. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê o ritmo dessa caminhada. A segunda coisa, o verso 44, diz que, pensando porém estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. É interessante porque o caminho de um dia era cerca de 35 quilômetros, era a média que se fazia em um dia de caminhada. E pensaram estar ele entre os parentes. O problema é que nós pensamos que as coisas estão onde estão e a gente começa a caminhar de acordo com o nosso entendimento. Eles pensaram que ele estava entre os parentes, eles voltam e passam a procurá-los, eles começam a procurá-los entre os parentes e conhecidos. A caminhada também, ela não pode ser feita dessa maneira, porque tem gente procurando a coisa certa com o entendimento errado. Talvez nós queremos até agradar a Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós nos desgastamos em oração, estamos orando da maneira errada, por isso, como diz Tiago, né, vocês pedem e não recebem. Muitas vezes nós estamos servindo da maneira errada, achamos estar servindo a Deus. Muitas vezes nós queremos lidar com a palavra de Deus, então da maneira errada, então nós estamos procurando a coisa certa com o entendimento errado. Sabe, e essas atitudes, principalmente essa de procurar alcançar, nós queremos alcançar, nós queremos êxito, mas da maneira errada, então muitas vezes nós temos atitudes que escondem mentalidades. O pensamento é expresso, o entendimento é expresso, né, nas atitudes, as atitudes viram um hábito e os hábitos vão gerar resultados, e hábitos ruins nunca trarão bons resultados. O que fazemos revela quem somos, porque todo ato esconde uma forma de pensar, todo ato revela uma forma de pensar, e a caminhada com Deus, ela revela a maneira que nós caminhamos, revela como nós pensamos Deus, revela como nós lidamos com Deus, revela o entendimento que nós temos a respeito de Deus. E você diz assim, como eu faço para pensar certo a respeito de Deus? Vá para a Escritura, tenha tempo com a palavra, o Felipe ministrou isso aqui, tenha tempo com a palavra de Deus, tenha um quarto de escuta, tenha um lugar para ouvir Deus. A gente lê muitas coisas, eu gosto muito de ler, mas eu desenvolvi há algum tempo um hábito de quando eu vou estudar determinado assunto na Escritura, a primeira coisa que eu faço é procurar o que a Escritura diz sobre isso. E só então, depois de entender, de procurar na Escritura, não vou falar entender tudo, mas depois de entender pelo menos o básico que a Escritura diz sobre aquilo, aí eu vou ouvir alguém, aí eu vou ler o que alguém diz, eu procuro construir o entendimento, eu procuro buscar o entendimento. Então assim, todo ato esconde, todo ato revela, todo ato denuncia uma forma de pensar. A maneira que nós caminhamos é que diz quem Deus é para nós. O que Deus é, e foi ministrado aqui, nós não buscamos suas mãos, nós buscamos seus pés. O que Deus é não tem a ver com o que Ele faz. Se você disser para mim assim, o Felipe é professor, não, o Felipe não é professor. O Felipe é o Felipe, ele trabalha como professor. Deus não é o que Ele faz. Deus é quem Ele é, os seus atributos naturais é que dizem quem Ele é. Seus atributos naturais é que denunciam sua natureza. Natureza é a essência. Natureza é quem Deus é. Os atributos morais dizem o que Deus faz. Deus é amor. Deus é bom. Ele age com bondade. Mas os atributos naturais declaram quem Deus é. O terceiro ponto, ainda no verso 44, por que procuramos um lugar errado? Além do passo errado que eles deram e esqueceram a criança, o entendimento também estava errado.
eles agora começam a procurar. E a procura, ela é o quê? A procura, ela é um trabalho, a procura, ela é um esforço, né? Eu não sei você, eu perco muitas coisas. Eu já perdi carteira de motorista, eu já perdi carteira de trabalho. Queridos, eu já perdi tanta coisa, que eu já saí aqui, da porta da igreja, fui a pé até em casa, e quando chegou lá eu descobri que eu estava de carro. Acontece. Pensa numa pessoa que ainda bem que eu casei com uma mulher que, além de bonita, é uma mulher que tem uma memória fora de série. Eu aprendi até a tomar cuidado com as coisas que eu falo para ela, que ela guarda tudo. Né? Guarda, Gisele? Você também guarda? As mulheres guardam, né? As mulheres têm boa memória, os homens tomem cuidado, viu? As mulheres têm boa memória, inclusive para as coisas ruins. Não é? De vez em quando você vai encontrar alguma falando, aquele dia você me falou isso. 20 anos depois, ela, né? Mas o que acontece? Procurar fala de trabalho, esforço, dedicação. E nesse caso, tempo perdido, esforço perdido, cansaço. Porque está buscando no lugar errado. Eles estão procurando entre os parentes o menino que ficou lá em Jerusalém, ficou lá na cidade. Quantos de nós estamos cansados, enfadados, esgotados? Não porque Deus não está conosco, não porque Deus não nos ama, não porque o que Deus nos disse não é verdade, mas a nossa forma de caminhar, ela está nos trazendo cansaço e esgotamento. Esgotamento. A nossa forma de caminhar, ela está nos, né, uma palavra bonita, ela está nos exaurindo. Sabe quando tem um furo numa caixa d'água, sabe quando está vazando em algum lugar? Então começa a vazar tudo, começa a esgotar, começa a te cansar e você começa a desidratar espiritualmente, você começa a desidratar fisicamente, você começa a desidratar seu emocional. Por quê? Porque estamos cansados, estamos procurando, e não é que você não tem se dedicado. Eles se dedicaram, eles foram entre os parentes, eles procuraram, eles queriam encontrar a criança, mas estavam procurando no lugar errado. Estavam procurando no lugar errado. E o sucesso não está na intenção. O sucesso não está, talvez nós sejamos até bem intencionados, mas se nós fizermos da forma errada, boa intenção não resolve. Boa intenção é como uma bala perdida. A intenção era acertar o bandido, mas não deu certo. E boa intenção pode não trazer o resultado que nós precisamos. Um dia de caminhada, eles voltam procurando. Agora, como resolver isso? Vamos falar da solução. O verso 45 diz que, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Onde nós nos perdemos? Onde eu e você nos perdemos na caminhada? Onde nós deixamos de amar o Senhor? Onde nós deixamos de sentir esse fogo arder no nosso coração? Onde foi que nós nos tornamos religiosos? Onde foi que nós perdemos a paixão pelo Senhor? Eu confesso que, como pastor, eu nunca tive medo de nada, nem de ninguém. Pensa numa pessoa que eu só tenho medo de pecar. Então, de vez em quando eu peco, me dá um apavoramento, me dá uma angústia. E aí eu preciso logo me arrepender, porque se eu não me arrepender, eu perco até a noite de sono. Mas o grande medo que eu sempre tive toda a minha vida, e eu lutei até os 28 anos de idade para não ser pastor, eu não queria ser pastor. Eu prego desde os meus 14. Eu levei 14 anos para entender que Deus tinha me chamado para fazer algo. E o grande medo que eu tinha era um dia ser um profissional. Eu tinha muito medo. Continuo tendo medo. E o medo é um instinto de preservação da vida. Nesse caso, então, é ótimo. E às vezes a gente precisa pensar, onde foi que a gente se perdeu? Eu sempre paro e penso, Deus, onde eu estou me perdendo? O que eu preciso fazer? Onde eu preciso voltar?
Esses dias eu ouvi aquela canção, depois recomendo, viu? Você entra lá no YouTube e digita assim, como cantavam nossos pais. Então o pessoal da velha guarda aí vai gostar. São músicas antigas cantadas por jovens, né? E aí, eu não sei se foi Camila que colocou isso lá para a gente assistir esses dias, e a gente estava assistindo. E aí tocaram aquele hino, é do tempo do Felipe. Quero voltar ao princípio de tudo. Vou rever meus conceitos, as primeiras obras. Sabe, a gente precisa realmente voltar. Volte ao lugar onde você começou. Volte ao lugar da paixão, ao lugar do fogo, ao lugar do primeiro amor. Volte. Eles voltaram a Jerusalém. Volte ao lugar de onde você partiu. Comece de novo quantas vezes for preciso. Recomece com Deus. Você orava, por que você não ora mais? Você tinha prazer na Escritura, por que você não tem mais? Você tinha paixão por Deus, por que você não tem mais? Isso vale para o casamento, isso vale para a vida pessoal, isso vale para o seu trabalho. Nós estamos num tempo de tanta pressão que a gente começa a pensar se vale a pena, a gente começa a se esgotar. Volte. Veja as coisas da perspectiva correta, porque quando você volta, você se reposiciona. E quando você se reposiciona, você começa a olhar as coisas como você olhava antes. Porque se eu e você não voltarmos ao lugar de onde a gente partiu, nós estamos caminhando para um destino trágico. Eu vejo muito isso em Saul. Quando Samuel chega e ele tinha sacrificado, Samuel falou, por que você fez isso? Aí ele demonstra um certo arrependimento, mas ele não pede perdão, ele não se humilha, ele olha para Samuel e diz assim, você podia fazer o seguinte, mesmo eu pecando, você podia me honrar diante do povo. Quer dizer, vamos ficar entre nós, fica entre nós o nosso pecado e a gente vai diante do povo e você, tipo assim, faz de conta que não aconteceu nada, vida que segue. Voltar ao lugar, se preciso, se arrependa, recomece. Voltar a Jerusalém é refazer o caminho. Porque com certeza, na viagem de volta, quando você volta lá atrás, você não vai cometer os mesmos erros. Quando eles voltam, certamente agora eles vêm com mais atenção, eles vêm agora com mais cuidado. Agora haveria uma diferença muito grande na maneira de levar esse menino, essa criança. Agora eles iriam no passo correto, José, vamos ficar de olho nele. Jesus, cadê você? Cola aqui comigo. Né? Cola aqui comigo, fica do meu lado. Vai na minha frente, pega a varinha, né? Vai na minha frente. Para eu olhar você. E nunca mais você sai de perto dos seus pais. Você vai dizer, pastores não fizeram isso, era Jesus. Irmão, fala sério. E aí, quando a gente volta, a gente não vai cometer os mesmos erros. A gente não vai cometer os mesmos deslizes. E para encerrar, o verso 46, diz que 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Em algum momento, eles conseguiram pensar no templo. Em algum momento, eles pensaram, irmãos, uma cidade daquele tamanho, a cidade cheia de gente, a festa tinha encerrado, mas talvez muita gente tinha ficado para trás ainda, muita gente se organizando, era uma cidade enorme. O que direcionou Maria e José até o templo? O que direcionou esse casal até o templo? Havia algo na rotina diária deles, me permita pensar isso, que havia algo na rotina dessa casa, dessa família, que eles pensaram, só pode estar no templo, só pode estar lá, é lá que é o lugar. E eles foram diretamente para lá, e quando eles chegam, quem estava lá? O menino. Então eles acertaram, não foi uma adivinhação, eles não oraram por uma revelação, foi o entendimento de que ele só poderia estar naquele lugar. E quando eles chegam lá, quem está lá? O menino. O entendimento correto nos colocará
frente a frente. O entendimento correto nos posicionará nos melhores dias da nossa vida. O entendimento correto de Deus, o entendimento correto da palavra de Deus, me levará e levará você a viver os melhores dias da sua vida diante de Deus. Entenda que os melhores dias da igreja não será pela presença de Deus, porque Deus já está com a igreja, Ele nunca abandonou o seu povo, Ele nunca abandonou sua igreja. Os melhores dias da igreja tem a ver com entendimento e passos corretos. É igual à mentalidade correta. No verso 48 diz que logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Sabe o que significa essa expressão? Eu vou fazer essa aplicação. A ideia de maravilhados aqui é a ideia de, além de ficarem felizes, maravilhados. Eu não sei se alguém aqui já perdeu criança. Na rua, no shopping, no lugar. Quando você encontra, dá um alívio. Dá uma alegria. Eles sentiram descanso. Por terem encontrado um menino até que... Puxa vida. Graças a Deus encontramos. Eles estão agora descansados. A alma descansada. Sabe, queridos, e é isso que nós precisamos, descanso. Posicionamento correto, entendimento correto, nos levará ao lugar onde nós vamos encontrar aquilo e aquele que traz descanso para a nossa alma. O nosso cansaço não é falta de Deus, no sentido de que Ele não está fazendo nada por nós. É falta de posicionamento correto. E nós precisamos refletir isso para não repetir o cansaço, principalmente na alma. Pensa, eles atrasaram a caminhada, talvez as pessoas prosseguiram e eles voltaram. Foram mais dias, a gente não sabe se o provisionamento era só para os dias da festa, a gente não sabe se eles tinham recurso agora para ficarem mais dias em Jerusalém, eles tinham mais dias, agora eles vão viajar, talvez não acompanhados da família, dos parentes, dos amigos, eles vão agora fazer uma viagem a sós com a família, talvez só os três, que certamente eles disseram para os parentes, continuem caminhando com as outras crianças, que nós vamos encontrar o menino e a gente volta. Viajaram no dia seguinte, porque a gente está cansado, a gente procurou o menino, nós estamos esgotados. Descansar. Não foi o que eles experimentaram. Então nós precisamos caminhar da forma correta. Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar juntos essa noite mais uma vez. E existe uma forma correta de caminhar. Leia esse texto depois e quem sabe Deus vai te falar coisas que Ele não me disse e que fazem parte de algo que Ele quer dizer só para você, sobre caminhada. Mas, independente de como você esteja, talvez você diga assim, puxa, eu me enquadro nisso aí, eu estou cansado, não vai dar para... Não, o que Deus está dizendo para você hoje é só se reposicionar, porque eles encontram um menino, e a caminhada continua, companheiro. Não dá para parar. Deus, nós queremos te declarar essa noite a nossa incapacidade de caminhar sozinhos. Deus, estamos, muitos de nós, cansados, desgastados, precisando reencontrar uma forma, uma maneira e uma mentalidade que nos ajude a caminhar. Sonhar, Deus querido, é muitas vezes um verbo que não pertence a muitos de nós, porque na caminhada nós estamos vivendo muitas vezes pesadelos sucessivos. Nós nos perdemos em algum momento, nós nos perdemos em alguma situação, alguma circunstância.
E tudo que nós precisamos, Deus querido, hoje é que o Senhor nos ajude a um reposicionamento. Nós precisamos pensar diferente, para poder agir diferente e caminhar diferente. Deus querido, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. Deus querido, o mundo está em polvorosa, as pessoas não sabem o que fazer. Deus, muita coisa parou, mas a nossa caminhada no Senhor, ela não parou, ela continua, porque o Senhor é o nosso Deus, e é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos fortalece. Ah, Deus querido, o Salmo 18, verso 1 diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a nossa força. É o Senhor que o profeta diz que faz os nossos pés como os da coça. É o Senhor que nos faz caminhar por lugares altos, ainda que as circunstâncias não nos sejam favoráveis. Aquele dia, Deus, na caminhada, José e Maria esqueceram o menino. Os seus passos foram à frente. Senhor, nós não queremos pensar que estamos à frente do Senhor. Nós não somos soberbos a esse ponto. O Senhor é o nosso Deus. Nós queremos olhar os seus pés, onde o Senhor está pisando, onde o Senhor está indo, e nós queremos segui-lo. Mas nós também não queremos, Deus, ficar para trás nessa caminhada. Nós não queremos ser daqueles que retrocedem. O Senhor diz que se o meu justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. E não é a batalha que nos fará voltar atrás, não é a batalha que nos fará desanimar. Pelo contrário, Deus, nós somos o povo do caminho. É assim que a Escritura descreve a igreja do Senhor, como o povo do caminho. Jesus é o caminho. E se nós somos o povo do caminho, ó Deus, nós queremos entender como devemos caminhar. Cada um de nós aqui, Deus, tem uma forma de ver a vida, de pensar, e nós queremos ser trazidos até a palavra do Senhor, e nós queremos uniformemente pensar pela Escritura, crer pela Escritura, caminhar pela Escritura. Ajuda, Senhor. Ajuda essa mãe que não sabe mais como caminhar com a sua casa, esse marido que não sabe como caminhar, esse filho que não sabe como caminhar, essa avó que não sabe como caminhar. Ajuda, Senhor, esse servo, essa serva, esse filho, essa filha do Senhor que não sabe mais como caminhar, Deus querido, que não sabe onde encontrar o ponto que se perdeu, que não sabe como voltar atrás, que não sabe como lidar com isso, que não sabe onde recomeçar. Existe um lugar no Senhor para nós recomeçarmos, existe um lugar no Senhor para a gente se arrepender e voltar atrás. Ó Deus, diferentemente de Esaú, nós precisamos encontrar um lugar de arrependimento para voltar e recomeçar a nossa caminhada. Não nos abandone a nós mesmos, não nos abandone a nossa própria sorte, não nos deixe à mercê de nós mesmos, Deus. Nós precisamos voltar e recomeçar no caminho. Nós precisamos voltar e recomeçar no caminho. Vives entre os querubins e nas alturas está o teu trono, seu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, um povo que escolheste para achegar-se a ti. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor, e mover-te com poder neste lugar. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir sua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Além do véu tu estás, que maravilhas farás, enquanto entramos pelo santo dos santos. Quando tua face eu vi, de novo vou te dizer, eu te amo, Deus.
Deus, eu quero orar especialmente por aqueles que estão se sentindo fracos, desanimados, desmotivados na caminhada. Eu quero orar especialmente por aqueles, Deus querido, que se perderam, não que não estejam caminhando, não que não estejam na igreja ou diante do Senhor, mas que os sentimentos já refletem que não conseguem caminhar. Que Deus se sente esgotado porque não entende como caminhar nesses dias. Deus, eu oro por aqueles que confundem a dinâmica com o entendimento, porque às vezes nós não podemos nos reunir plenamente no templo, não podemos cultuar vários dias da semana, não podemos seguir uma dinâmica diária normal de programação. Alguns não veem isso como uma caminhada e se sentem como que incapacitados por causa disso. E Jesus, o Senhor é o caminho. E o caminho, ele foi aberto quando o véu se rasgou de alto a baixo. Deus rasgou o véu. E nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho. E não como sacerdote, sumo sacerdote que entrava uma vez por ano. Nós podemos entrar todos os dias, em todos os momentos, até porque o caminho não está longe, ele está aqui. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. E eu oro, Deus, por um tempo de restauração, por um tempo de refrigério, por um tempo de recomeço. Eu oro por um tempo, Deus querido, de graça, em que nós sejamos fortalecidos no Senhor. Deus, e nós nunca deixaremos de caminhar. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo, nós temos uma eternidade para viver no Senhor, e nós vamos continuar caminhando até que o Senhor venha. E quando o Senhor vier, o Senhor vai nos encontrar no caminho, como encontrou os discípulos do caminho de Emaús, não para a desistência, mas no caminho para Jerusalém. O Senhor vai nos encontrar, Deus, como encontrou a Saulo. O Senhor vai nos encontrar no caminho. Há um caminho estabelecido pelo Senhor, e é nesse caminho que nós estaremos quando o Senhor nos chamar, quando o Senhor nos chamar a estar com o Senhor. Deus, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos, e eu sei que nós caminharemos. Estende suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus nosso Senhor, que a comunhão, o cuidado, a consolação do Espírito Santo, que a fortaleza, que o renovo, que a graça do Deus com quem nós caminhamos seja conosco. E que quando nós não tivermos força para caminhar, Ele nos carregue nos seus braços poderosos. Quando nossas mãos enfraquecerem, que Ele nos segure pela mão, porque Ele diz: eu te tomo pela tua mão direita. Quando nossos pés na presença gloriosa com a qual nós caminhamos. E obrigado, não apenas por ser o caminho, mas por nos ensinar que não caminhamos sós. Somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana, Deus abençoe sua casa. Deus te abençoe, em nome de Jesus, uma grande semana.